Quis Deus que eu estivesse de folga, porque geralmente é o reverendo Augusto ou eu. Então o Senhor nos brindou com a oportunidade de revê-los. E eu gostaria de convidá-los, queridos, para que estejam abrindo a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia. O livro de Êxodo, também escrito por Moisés, lembrando que o Pentateuco foi escrito por ele. O capítulo 2, nós leremos do versículo 1 até o versículo 10 e vou convidá-los. Gostaria, se você puder colocar-se em pé, nós faremos a leitura desses 10 versículos. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares, assim até o versículo 10, fechando então a leitura. Êxodo, capítulo 2, de 1 a 10. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é o menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Amém. Vamos orar mais uma vez, falando com o nosso Deus. Vou estar convidando para essa oração o reverendo Saulo, por favor. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos no teu tempo e nesse momento agora de ouvir a tua palavra. Sim, meu Deus. Um texto, ó Deus, de muitos milagres acontecidos. Uma criança, um casamento entre os levitas, crianças que nascem e uma criança que nasce e é colocada no rio. E pela a mão de uma pessoa que podia salvar-lhe a vida, ainda infante, ele entrou, Deus, foi parado, foi criado pela sua própria mãe. Depois, ó Deus, ele vai para esse palácio para poder aprender muitas coisas das quais o Senhor lhe ensinaria. E isso tudo serve de exemplo para nós. E fomos chamados por Ti para pertencer ao Teu reino, para dar testemunho do Teu reino aqui na terra. Espírito Santo, Deus conosco, nos abençoando em tudo desta noite, falando conosco mais uma vez. Amém, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoe o pastor Robson na transmissão da Tua palavra para nós. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo de Davi
fala de um clamor, de um desejo, de um anelo, de alguém que está num momento de dificuldade e buscando a orientação, a bênção para aquele momento crucial da vida dele. Eu creio que todos nós sabemos que a nossa vida é cercada de momentos extremamente desagradáveis, mas momentos também de dificuldade. Isso faz parte da nossa vida. E dentro desse contexto, nós vemos ali esse texto no livro de Êxodo, que relata então o que nós podemos falar como o povo de Israel, que estava agora, segundo a promessa de Deus, em um local que Deus tinha preparado para que eles pudessem aprender de uma forma até extremamente muito dura, muito pesada, o que é verdadeiramente ser um povo, ser uma nação. Até este momento a gente pode falar que o povo de Israel era contado como tribos. Tinha ali a sua liderança. Não que isso acabou, ainda vai perdurar. Mas a gente vai ver que agora Deus vai estar levantando um líder que vai se destacar, que vai começar então agora a fazer de forma com que essas tribos, esses povos, essas pessoas pudessem agora estar seguindo o mesmo caminho. É tanto que o líder maior do judaísmo não é Abraão. O líder do judaísmo, o grande líder, o grande destaque é Moisés. Por isso que a gente vê várias referências lá no Novo Testamento, quando há um confronto acerca daquilo que Jesus Cristo fala, fazendo menção a Moisés. Moisés ensinou, Moisés disse, a lei de Moisés. E quando a gente vê isso aqui, a gente percebe como Deus estava preparando todas as coisas. Queridos, esse texto, ele é muito interessante, ao mesmo tempo muito intrigante, e serve de história, inclusive para crianças, porque está falando acerca de um bebezinho que vai ser salvo de uma forma miraculosa, e de repente a gente começa a olhar para as pessoas que fazem parte deste cenário, que por sinal, extremamente interessante, porque mesmo que o Egito pudesse ser um país árido, difícil convívio, um deserto, mas nós sabemos que apresenta ali, nesse contexto geográfico, um rio que sem dúvida nenhuma, que é importantíssimo ali naquela região. É tanto que um historiador chegou a mencionar, falando que o Egito é dádiva do Nilo. Sem o Nilo, o Egito não existiria, em outras palavras, porque aquele rio passando naquela região tão difícil, tão desértica, acabava servindo o quê? De meio de transporte, meio de comunicação, servindo também como água, servindo também como o quê? Como também podendo servir até mesmo para banho, para todos, inclusive para a plantação, porque quando o rio transbordava, as áreas em volta dele se tornavam muito férteis. E nós sabemos, inclusive, que o rio Nilo proporcionou algo que traz aos nossos corações um grande conhecimento, porque nós vimos que também trazia o que vai ser o quê? De uma plantinha que nascia ali no rio Nilo, na margem dele, acabou servindo como sendo aquilo que era o material que passou a ser escrito e começou a chegar de uma forma muito melhor para nós. Estão lembrados do nome? O papiro, né? Porque antes era usado blocos de, como está falando lá, de barro, era também usado o pergaminho, mas agora a gente vai ver alguma coisa que é muito mais fácil, uma coisa que poderia ser guardada de uma forma e ser levado de uma forma muito mais. Imagine, só para ter uma ideia, somente o livro de Isaías são vários pergaminhos, rolos desse tamanho. Os tijolos que eram feitos com a escrita cuneiforme, se você fosse pensar em uma biblioteca, na verdade seria uma casa, né? Faz logo a parede logo completa de tijolo, né? Já economizava até reboco, né? O papiro não, abria, estava ali, leve, podia ser usado, e isso revolucionou. Bom, querido, mas nós não estamos aqui para falar do rio Nilo, nós não estamos aqui para falar do Egito, mas nós estamos vendo um cenário. Mas esse é o cenário geográfico. Quando a gente olha aqui, a gente vai ver o que estava por trás desse cenário, envolvendo como pano de fundo.
o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, vai falar como que o povo de Israel foi parar lá no Egito, através de José do Egito, sendo usado pelo Espírito de Deus para que pudesse estar ali e depois levando toda a sua família. E a família foi crescendo, o povo foi crescendo e acabou se tornando um povo muito grande, com muita gente. E fala que aquele faraó que conhecia a José e, logicamente, conhecia a Deus, ou Deus de José, veio a morrer. E surgiram então agora, dentro da dinastia, outros. E levantou um dele que percebeu uma coisa, que isso é normal. Um povo que estava ali, estava se tornando um povo extremamente perigoso, porque quando um povo estranho está em uma terra, em uma nação, e ele se torna um povo muito forte, muito expressivo, é um problema seríssimo. Primeira coisa, porque eles podem tentar dominar, fazer um levante. Outra coisa é se algum inimigo vier lutar, quem garante que eles vão estar do lado do Egito ou do lado dos outros povos? O contexto era esse. Então, ele fala, vamos fazer o seguinte, foi dada uma ordem para as parteiras lá do Egito. Toda criança do sexo masculino deveria ser lançada no rio, deveria ser afogado. Era o destino. Mas falam que a palavra de Deus, que quando as parteiras chegavam, e elas, na verdade, pelo temor incutido por próprio Deus, o que elas faziam? Não obedeciam à ordem do faraó. E o número de meninos continuava crescendo, continuava crescendo, continuava crescendo. Até que o rei resolveu, então, o faraó, também reforçar aquele edito e deixar bem claro que agora não haveria mais nenhuma margem, nenhuma possibilidade. Chegamos no capítulo 2, onde nós lemos. E nos fala que um homem da tribo de Levi casou com uma mulher da tribo de Levi. E, logicamente, a gente vê aí o propósito de Deus para ver a questão dessa dinastia, dessa linhagem que seria depois a linhagem sacerdotal arônica ou araônica. E o que nós podemos perceber? Deus já tinha um propósito. E nasceu um menino, e nos diz a palavra do Senhor, um filho. E agora, então, como é que fica a situação? Bom, queridos, nós vamos então começar a perceber que toda essa história narrada aqui no capítulo 2 da Bíblia, principalmente do versículo de 1 a 10, vai apresentar uma série de personagens. Se tem um filho, um menino, tem que ter uma mãe. Também nos fala que também tinha uma irmã, né? E nos fala que também tinha o quê? Vai aparecer agora uma princesa, filha do faraó. Mas se você olhar dessa forma, você não vai perceber que tem mais coisas aí. Um olhar mais apurado ou acurado vai perceber que existe um personagem central fortíssimo que controla tudo e a todos, que é o nosso Deus. E isso vai fazer toda a diferença, porque de repente as pessoas não conseguem perceber a direção, a mão e o poder de Deus. E de repente pode imaginar que a salvação vem de uma forma, de uma estratégia, de um método, de um plano humano. Afinal de contas, o ser humano tem uma tendência de supervalorizar a si mesmo e achar que a solução dos seus problemas está nele mesmo. Começa a perceber, então, começa a buscar a solução. Isso nós sabemos que é comum, vivemos em um contexto onde aprendemos isso. O homem é a solução dos seus problemas. E a gente percebe que os problemas não estão sendo resolvidos, né? Estamos chegando àquela conclusão de que o homem, na verdade, não consegue resolver seus problemas, imagine, do próximo ou de qualquer outro. Bom, mas vamos lá. Mas nos fala de um bebê que saiu sã e salvo. E a gente pode falar, como isso aconteceu? O texto, logo no começo, nós falamos acerca do Salmo 121, quando eu recitei os 2 primeiros versículos, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Queridos, nosso socorro não vem dos homens, dos seus métodos, dos seus planos, dos seus desejos, mas vem do nosso Deus. E é sobre isso que a gente quer meditar nessa noite. A salvação vem lá do alto.
É preciso que a gente entenda que mesmo que a gente tenha sonhos, propósitos, que utilize estratégias, métodos, não tem problema nenhum. A palavra de Deus fala isso. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quer dizer, não tem problema você sonhar. Deus, inclusive, convidou Abraão, falar: Abraão, olhe para as estrelas do céu, olhe para a areia da praia. Você pode contar? Então ele nos convida a sonhar, desejar, buscar, correr atrás, não tem problema nenhum. Mas nós não podemos esquecer que tudo isso está na dependência do Senhor, do nosso Deus. Se a salvação vem lá do alto, nós vamos perceber uma coisa, que de repente as pessoas que estão aí nesse cenário, elas não são fantoches, elas agem, elas trabalham, mas nós vamos perceber que acima disso tudo existe uma mão poderosa agindo e movendo tudo e a todos, porque os propósitos de Deus serão realizados, concretizados. E nós sabemos muito bem, segundo a palavra dele, que Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade e o seu querer. Nada absolutamente pode sair contra o desejo, a vontade do Senhor. Para Deus não existe operação tapa-buraco, para Deus não existe plano B, para Deus não existe a condicional C, para Deus não existe a palavra impossível. O nosso Deus é o Deus que torna tudo possível e a vontade dele vai se concretizar de uma forma que muitas vezes nós não entendemos. Glória a Deus por isso, porque se nós entendêssemos, nós iríamos limitar demais o nosso Deus. Mas vamos lá, se a salvação vem lá do alto, em primeiro lugar, essa salvação vem lá do alto, e de repente a gente olha num versículo achando que aquele bebê formoso, aquele bebê bonitinho, aquele bebê fofinho, aquele bebê ali com 3 meses, bem legal, Deus tinha um propósito, mas não foi pela formosura de Moisés, queridos. Foi pela graça divina. Primeira coisa que a gente pode ver, que o termo usado aqui na Escritura, a palavra formosura, não é uma tradução extremamente exata. Porque quando vai se fazer uma tradução para um outro vernáculo, para um outro idioma, nem sempre encontra-se uma palavra mais próxima. Mas o original significa que a mãe de Moisés, quem é mesmo? A gente sabe o nome, não aparece aqui, mas a gente sabe como que é. Jacobede. O que acontece? Nos fala aqui no versículo 2, vamos conferir na Bíblia? Versículo 2. Então, a salvação vem lá do alto e não vem pela formosura de um homem, mas sim pela graça divina. E a mulher, vamos ler juntos? E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Primeira coisa, a gente nem precisa pensar em original. Mas tudo bem. Qual é a mãe que não acha o filho bonito? Até a coruja acha. Até a mamãe urubu, não é isso? Pensa em um bicho bem diferente, É diferente aos nossos olhos. Para a coruja, se tivesse que optar entre o filho dela e os nossos filhos, ela não teria dúvida nenhuma, Que ser humano estranho, olha o nariz, Olha o olho, Esse cabelo. A gente fica pensando o seguinte: quando a gente fala de formosura, o sentido bíblico é prazer nele. Não é por causa da beleza, não é por causa da estética, não é uma questão de como podemos... É por causa do prazer, aquilo que é natural à mãe. E nós sabemos, queridos, que tem mãe que muitas vezes fala: eu não tenho condição de criar os filhos, e até há certos detalhes de doação. Mas quando o bebê nasce, olha para a criança e fala, não pode, É meu filho, é o meu sangue, se afeiçoa de tal maneira. É tanto que a palavra de Deus fala que a mulher, ela passa por um processo de transformação segundo o propósito de Deus, através do fato de ser mãe. Nós vemos uma coisa interessante, que o pecado entrou no mundo por Adão, mas quem iniciou todo esse processo foi Eva. Mas a salvação também não entrou neste mundo, a não ser, não foi por José, foi por Maria. Não foi o relacionamento de José e Maria, foi gerado em Maria o Espírito Santo, não teve participação de José. Quando você olha para isso, você vê que Deus usou a mulher e Cristo, nascendo de uma virgem,
É o propósito redentivo que Deus faz para fazer com que a mulher também seja valorizada. Porque, de repente, tudo é culpa da mulher, né? E a gente acaba quase que colocando de lado, e a gente começa a perceber que há uma mudança. Quando Joquebede olhou para a criança, viu e percebeu uma coisa, né? É meu filho. Eu não posso de forma nenhuma entregá-lo. Não vou fazer isso. E o bebê poderia nascer até com limitação, com defeito. Porque eu fico admirado de ver casais, não só mãe, pai e família, que cuida com uma criança, de uma criança, e a criança muitas vezes com tantas limitações e tantas deficiências. Que inclusive entram na justiça para que o governo possa estar, né, pagando um medicamento, um tratamento fortíssimo, caríssimo. Porque não importa, pode estar na cama, não importa, pode estar sendo mantido por aparelho, que é vivo. É o amor, está ligado. Então aqui está falando, ela olhou para a criança e teve prazer naquela criança. Não era porque era claro, era moreno, não era porque era loirinho, não era porque tinha olhos azuis ou tinha olhos verdes, né? Não é nada disso. Mas fala o seguinte, teve. Querido, quem coloca isso, esse sentimento, no coração de uma mulher? É Deus. É Deus que coloca. Porque quando uma mulher joga o seu filho no lixo, como acontece na lata de lixo, ou muitas vezes numa sacola e joga no esgoto, essa mulher nada mais, nada menos está sendo um instrumento de Satanás. Porque está tirando vida. Esse sentimento de preservação existe, por favor, me desculpe, até mesmo entre as fêmeas quando dão cria. Quando uma mulher se porta dessa maneira, ela está sendo pior do que um animal irracional. Não quer? Doa para quem quer, para uma instituição. Quando a gente olha para isso, a gente então pode falar, não, mas foi por causa da formosura da criança que ele foi salvo. Se fosse um bebezinho aleijado, um bebê com deficiência, um bebê... Nada disso. Nada disso, não existe. É inclusive até interessante quando a gente olha no contexto judaico, é diferente do contexto de muitas outras religiões e povos daquela época, que até durante um bom tempo e até hoje ainda existe. Em alguns lugares, por exemplo, países lá na África, quando uma criança nasce e é albina, eles veem como sendo uma criança portadora de uma ação demoníaca. Existem situações, muitas vezes, entre os próprios indígenas, que quando uma criança nasce com defeito, eles deixam na floresta para que um animal possa devorar. Em pleno século XXI, e a gente está vendo aqui de uma mãe se afeiçoando, se apegando, porque está o quê? Querendo que o seu filho viva. E nós sabemos muito bem, não só mamãe, mas papai também faz isso. Se tiver que escolher entre os nossos filhos e a gente, nenhum pai aqui tem dúvida. Nenhum pai. Pode ter 15 filhos, mas cada filho tem o seu valor. Nós ficamos sabendo há pouco tempo aí, aqui no Brasil mesmo, de uma mãe que pulou num rio lá para pegar uma criança que estava, né, na boca de um jacaré, né? E aí a gente falou o seguinte, como acontece isso? Como que uma mulher vai abrir a boca de um jacaré? Talvez não fosse um jacaré muito grande, mas não tem problema, né? Mas o que importa é o seguinte, o amor da mãe pelo filho é maior do que a boca do jacaré. O jacaré pode ter uma bocarra, mas o amor de mãe, ó, é muito maior. E aí a gente olha para tudo isso e fala, não, foi a formosura de Moisés. Nada disso, meu irmão. Foi a graça divina. Desde o casamento, quando ele foi gerado, e do nascimento, e durante todo o tempo de vida de Moisés, que por sinal foram 120 anos, porque a vida de Moisés se divide em 3 etapas de 40 anos cada. É isso, 120, né? 40, 80, 120, né? A matemática tá boa ainda, né? Né, Rafael? A gente ainda acerta. Não, mas isso aí a gente já sabe de cor, porque a gente já tem estudo em cima disso. Mas a gente olha o seguinte, queridos. Todos os dias não faltou para Moisés o cuidado, a providência divina, a graça se manifestando. Quando a gente olha para isso, pode estar pensando que foi a formosura daquela criança. Não. Foi a graça de Deus que coloca no coração da mãe e principalmente daquela mamãe
um amor sem medida para com o seu bebê. É Deus trabalhando, é Deus movendo, é Deus escrevendo, é Deus moldando, é Deus controlando todas as coisas. Bom, então a gente percebeu que a salvação vem lá do alto porque não foi pela formosura que Moisés foi salvo, né? Foi sim uma graça divina mostrando que existe no coração do ser humano, principalmente da mamãe aqui, um desejo de que o seu filho cresça, desenvolva. E uma outra coisa que a gente pode reforçar essa tese aqui, primeira, é que o israelita sabia muito bem que os filhos eram herança do Senhor. Que os nossos filhos, na verdade, têm uma ligação, têm um pacto. Não é à toa que nós somos chamados do povo do pacto. Se existem 3 nomes que encaixam muito bem para os reformados, eles são conhecidos, bom, até 3, né? Parece uma, né? Já é uma ação. O povo do pacto, o povo do livro, porque fala que nós valorizamos muito a Bíblia, tá? E a gente está falando do povo do pacto, povo da Bíblia, e a gente fala sobre um outro contexto, quando está falando nesse caso aí, falando que é o povo agora que confia, acima de tudo, na providência divina, na ação divina. Por isso que nós falamos, é o Deus da providência, é o Deus que é soberano, e a soberania de Deus é uma doutrina calvinista. É uma doutrina calvinista. É o Deus que trabalha na nossa vida. Se vem lá do alto, não foi pela formosura da criança, mas sim a graça divina. Mas em segundo lugar, então, a salvação vem lá do alto. Então também não foi por nenhum tipo de plano humano. Não foi nenhuma estratégia humana, porque na verdade foi que nós colocamos em essa providência magnífica. Se por um lado é a graça salvadora que fez com que Moisés pudesse viver, também por outro lado, agora nós vemos que não foi pelo plano humano, mas sim pela providência divina que vai dirigindo todas as coisas, movendo todas as coisas. Vocês perceberam que ali na família do pequenino Moisés, do bebezinho, foi criado uma estratégia. Sabiam muito bem que a princesa vinha para tomar banho no rio. Então o que fizeram? Rebelde vai pegar um cesto, um junco, vai calafetar com betume e piche, vai colocar a criança ali dentro e vai o quê? Empurrar, amarrado ali numa cordinha para que não pudesse a correnteza estar levando, e deixar ali bem nas margens ali para que pudesse ser visto. Eu até acredito que talvez, além de estar amarrado, poderia estar segurando um pouquinho. Mas nos fala que ela se escondeu. E a criança, Miriam, ficou o quê? Prestando atenção. Quando desceu e viu, chamou. Gente, mas um plano perfeito. E olha, de repente nós temos tantos planos na nossa vida, a gente fala, não pode estar errado. Porque está tudo encaixado, está tudo certinho, né? Eu preparei, eu idealizei, eu procurei os maiores especialistas, eu na verdade, inclusive, consultei tantas pessoas, olha, não tem como não dar certo, é batata, vai funcionar, não tem erro. Não existe plano perfeito a não ser o plano de Deus. Os planos humanos são tão infalíveis, ou são tão falíveis como o próprio ser humano. Meu irmão, quem é que muitas vezes não idealiza uma viagem de sonhos? Né? Cancún? Alguém aqui já foi a Cancún? Né? Não sei, né? Falam que é muito bonito, né? Muito legal, né? Mas você fica pensando em um lugar assim. Eu, na verdade, tenho lugares aqui no Brasil que eu gostaria de conhecer, não é isso? Né? Conhecer bonito, né? Conhecer outros lugares. E a gente planeja. Teve um momento que nós, na verdade, quase que concretizamos esse sonho nosso. Juntamos a nossa família, a família da Eleni também, inclusive a família do reverendo Obed Júnior, tá? E nós íamos para Bonito, estava tudo acertado. Inclusive o Obed Júnior, eu acho que já estava lá, não é isso, Eleni? Ou estava lá perto, né, Lília? Estava perto, para a gente encontrar a família lá toda, né? Em Bonito. E o que acontece? Com tudo já certinho, o reverendo Obed passou mal, precisou ser internado. Paramos em BH e o médico falou, olha, não aconselhava de forma nenhuma, né? Porque a situação era grave. E nós optamos em ficar por ali mesmo, em BH,
E o Obed Júnior ficou sabendo e teve que voltar. Tudo idealizado, com bastante antecedência, tudo preparado, né? Até hoje nós não voltamos em bonito, mas tudo bem, pode chegar a oportunidade. Querido, o coração do homem faz tantos planos, né? Planos nos estudos, plano de trabalho, plano de casamento, né? Quem está perto de casar está fazendo os planos acerca da cerimônia, a questão do convite, com tantas outras coisas, e envolve tantas coisas. Quem está construindo o plano de ter a casa terminada, Deus tenha misericórdia. Deus nos ajude. Se você está tendo esse plano, meu irmão, pode continuar, ora mais um pouquinho e guarda mais um pouquinho de dinheiro, né? Mas não desanime, não desista, né, dos seus sonhos, dos seus planos, mas diante de Deus. Mas a gente fala o seguinte, não tem problema de crescer na vida, de ver os nossos filhos bem na vida, de dar uma educação dentro da nossa possibilidade, a melhor, mas nós sabemos de uma coisa, não vai ser educação, não vai ser um plano de saúde, não vai ser nenhuma herança que vai garantir que os nossos filhos, que as nossas famílias estarão seguras. Aqui tudo foi feito com muito cuidado. Lá um cestinho de junco, não é isso? E aí eu acho que é por isso que aparece o nome de Moisésinho, né? Eu acho que quando o pessoal coloca, foi passado ali betume, foi passado... Interessante que quando fala que essa cesta de junco aqui, no original, está falando aqui sobre essa cesta que calafetou, a própria questão do cesto aqui está falando que era a mesma palavra que é usada para a arca de Noé. A ideia de um lugar que seria a salvação. Foi tudo preparado, foi tudo colocado, amarrado, segurado. Olha, tudo indica que não poderia falhar. Vocês já viram algum navio que afundou? Né? O Titanic mesmo, que era considerado um navio que jamais poderia afundar. E afundou na primeira viagem. Nós tivemos aqui em Brasília algo patético. Isso aí, eu acho que alguns anos atrás tentaram construir, tá? Aí uma caravela, em proporção bem menor, a caravela teve que ser mantida com boias, porque começou a afundar. E isso no século XIV, eles já faziam naus muito maiores. Então, quando eu falo o seguinte, as tecnologias, a estratégia, todas essas coisas, não tornam de forma nenhuma o nosso plano infalível. Pode, e nós devemos até acreditar que vai favorecer, mas se Deus não abençoar, não é assim que fala o salmista? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se Deus não sustentar e abençoar os nossos filhos, não importa a melhor educação, não importa todo o cuidado. É Deus. Quando a gente olha a providência divina, faz com que tudo na nossa vida aconteça de modo muito amplo, mas de modo bem específico, com pequenos detalhes. Afinal de contas, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem ser da vontade de Deus. Mas estava tudo ali, tudo preparado, o cenário. O rio, a criança sendo colocada, a princesa, a filha de Faraó, tudo ali levou. Mas quem garantiria que iriam ver o cestinho da criança? Quem garantiria que a princesa iria pegar a criança? Ela poderia falar o seguinte, é filho de um judeu, de uma hebreia? Afoga, porque papai falou que tem que afogar. Ela, inclusive como filha, ela teria que cumprir a ordem do pai. Deveria obedecer o pai. Quando a gente olha para tudo isso, nada tinha uma garantia que ia dar certo. Afinal de contas, querido, nós não temos garantia de nada que vai dar certo quando nós planejamos ou fazemos. Mas com respeito à nossa salvação, que garantia que nós temos? Que nós somos salvos em Cristo Jesus, porque não depende de nós. É um plano providencial divino. Se dependesse de nós, quem iria garantir isso? E de repente a gente encontra com pessoas que não têm essa segurança na fé, na vida, em Cristo Jesus, e fazem de tudo, e vivem o dia de hoje como se fosse o dia mais importante, porque fala, se eu não continuar firme, se eu, na verdade, descuidar, não importa o meu histórico, o que eu fiz, porque eu vou perder a salvação. Que peso, que dureza, carregar isso para o resto da vida. Não importa se viveu 90 anos com 89 anos e quase, vamos colocar 364 dias na presença do Senhor. Mas se no último momento vacilou, pisou na bola,
Meu irmão, se a salvação dependesse de nós, nós seríamos os mais infelizes, porque nós não poderíamos ter segurança. Me desculpe, nós somos chamados a estar confiando nos outros, mas nós sabemos que a gente não pode confiar plenamente. Os votos que nós fazemos, eles podem ser quebrados. Quando na Segunda Guerra Mundial foi feito um pacto, Hitler com Stalin, que não iriam de forma nenhuma haver guerra entre eles. Depois que Hitler tinha conquistado já a França e muita parte da Europa, praticamente tudo, ele resolveu voltar-se agora para invadir a União Soviética. E fez. E quando foi perguntado, foi dito que os pactos foram feitos para serem quebrados. Porque maldito o homem que confia no homem. Você já viu que pessoas que prometem na presença de Deus no casamento serem fiéis um ao outro até a morte e que depois acabam se divorciando? Mas espera aí, não são crentes, não prometeram, não estiveram diante de Deus? Meu irmão, nós somos falíveis pecadores. O que sustenta a nossa palavra não é o nosso orgulho, o nosso eu. É a palavra de Deus. É isso. Quer dizer o seguinte, porque acima de qualquer coisa que receba a minha assinatura, está, na verdade, o meu compromisso com meu Deus. A minha fidelidade para com a minha esposa, em primeiro lugar, existe para com meu Deus. Quando o homem trai uma mulher, ou vice-versa, traiu em primeiro lugar a Deus. E isso, preciso que a gente tenha a visão correta. Mas está ali, né? Estava tudo para dar certo, mas poderia dar errado. Poderia. Não existe nenhuma estratégia 100% perfeita. Então, vamos lá, a salvação vem do alto, porque em primeiro lugar, não foi pela formosura humana, mas pela graça divina. A salvação vem lá do alto, porque não foi pelo plano humano, mas sim pela providência divina. Mas continua, a salvação vem lá do alto, não foi pelo um favor humano, mas sim pelo poder divino. O que chama a atenção é que estava tudo dando muito certo, muito legal, tudo caminhando muito bem, mas fala, tá? Versículo 6 fala, abrindo, viu a criança e eis que um menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Então, vai claramente aí, então fala, teve compaixão, foi movido, tá? Ela foi movida por isso e mandou então de tal forma chamar. Quem que fez com que aquela mulher pudesse sentir compaixão por aquela criança? O próprio Deus. Quando a gente olha para isso, a gente pode ver como que Deus faz com que Ele trabalha. Porque, na verdade, mesmo que o homem tenha pecado e tenha quebrado essa comunhão com Deus, como vai acontecer lá no Jardim do Éden, ao ponto de Deus expulsar Adão e Eva do paraíso, mas ainda existe aquilo que a gente fala, a imagem de Deus no homem. Não foi apenas arranhada, não. Ela foi detonada. Mas o fato de ser detonada não significa que ainda não existe nenhum resquício, que não existe nenhuma ligação, que não existe nenhuma centelha. Todo o ser humano, ele tem uma carência. E essa carência não pode ser preenchida por nada desse mundo, a não ser o próprio Deus. É tanto que Agostinho escreve, falando que o ser humano tem um buraco, um vazio, que só pode ser preenchido por Deus. E é isso mesmo, meu irmão, porque se nós fomos criados por Ele, se nós vamos voltar para Ele, a nossa vida depende dEle, sem Ele nós não somos nada. E essa nossa existência depende deste favor maravilhoso do Senhor, tá? Desse poder divino. E esse poder se manifestou de tal forma, convencendo uma mulher que não tinha nada a ver com o povo judeu. Muito pelo contrário, o egípcio via o povo judeu com escárnio,
O egípcio via o povo judeu como sendo escravo. Você já imaginou alguém que é visto colocado como de lado? Nós podemos ver isso. Nós muitas vezes somos alvos, somos execrados como bom para algum lugar, inclusive muitos brasileiros estão passando por isso em Portugal, mas tem vezes que nós fazemos aqui no Brasil. Quando a gente vai conversar com algum boliviano ou com alguém outra coisa, e quantos deles estão lá em São Paulo, na verdade, trabalho escravo? Mas tem vezes que isso é feito até mesmo com brasileiro, quando vão para algum lugar e ficam lá como trabalho escravo. Nós, na verdade, também carregamos isso. O que nós queremos dizer é o seguinte: o povo de Israel era visto como lixo, como escória. Por que uma princesa ia se preocupar tanto com um menino, com uma criança, tá, judia? É Deus movendo o coração. É Deus que move o coração dos homens, é Deus que trabalha. E Deus, ele tem tanto poder que ele move o coração de quem ele quer. Inclusive, nos fala a palavra do Senhor que Deus moveu o coração de um rei ímpio, de Ciro. A palavra lá, Isaías fala que Ciro, inclusive, foi chamado de servo de Deus. No sentido de falar o quê? Que Deus, ele usa quem ele quer, quando ele quer, e não precisa prestar conta dele para nada. É interessante quando a gente percebe como Deus trabalha no coração do homem, como Deus move o coração do homem. É tanto que a palavra do Senhor fala o quê? Que o coração do rei está nas mãos de Deus. Se um coração de um rei está nas mãos de um Deus, um coração de um plebeu, aí que deveria estar facilmente, mas não há diferença para isso. A gente percebe que Deus move aquela princesa para ver aquela criança, para ouvir aquele choro, para ver aquela criança com outros olhos, com outros ouvidos. Moisés não foi uma única criança, tá, que nasceu naquele contexto. Talvez inúmeras crianças morreram, mas Deus quis preservar Moisés. E quando Deus preserva uma vida, Deus tem um plano para uma vida. Eu não esqueço quando houve o acidente envolvendo a família lá do reverendo Obedes, e conversando com a dona Seni, ela virou para mim e perguntou o seguinte: Jolson, eu não entendo por que está acontecendo tudo isso, né? Com o coração apertado, e falou, e o Obed Júnior está lá, e o médico não deu esperança, está muito difícil, está muito complicado. E eu falei, dona Seni, eu e Timóteo fomos lá no local onde aconteceu o acidente. E a forma que Deus preservou Obed, como a Inês, de o carro tombar e bater perto de uma pedra, que era mais ou menos desse tamanho, e passar por cima dessa pedra, pegando a parte de trás do carro, ao ponto de amassar a parte de dentro do carro, principalmente o banco da frente ficou intacto, nem o painel moveu. Do lado arranhou, a parte de trás amassou, o para-choque na parte da frente soltou, todas as rodas soltaram, mas ficou tipo um cockpit de Fórmula 1, com a proteção. E eles foram preservados, mesmo sem o airbag frontal abrir, abriu os laterais, e foram preservados. E eu falei para ela, dona Seni, se Deus quis poupá-los no acidente, eu acredito que Deus tem um plano para o Obed Júnior. E então Deus ainda tem plano para ele. E é isso, irmãos. De repente nós estamos olhando as circunstâncias da nossa vida, com problemas, com dificuldade, com tantas coisas acontecendo, a gente começa a ficar quase que desesperado. E de repente a gente começa a pensar nas soluções mais absurdas. Quantas pessoas que acabam em um momento de desespero, tirando a vida dos seus filhos e depois tirando a própria vida. Inclusive mães, em um momento de desespero. O que nós vemos na palavra de Deus é: não importa a circunstância, não importa o momento, não importa nada, a gente tem que aprender uma coisa, que a salvação vem lá dos altos. Talvez os médicos não deem mais esperança. Talvez o problema da sua vida, diante de um contexto de perigo, não tenha mais esperança. Mas tenha fé, porque o justo vive pela fé. E se nós vivemos pela fé,
não são as circunstâncias que movem o nosso caminhar. É o nosso Deus. Confie, acredite, não desanime, não pare, porque de repente os nossos planos parecem que estão ruindo e desabando. Parece que tudo está caindo ao nosso redor. Mas nós não podemos esquecer uma coisa: o nosso Deus continua caminhando conosco. Começando, com o Salmo, fechamos com outro Salmo, quando então diz Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está conosco, nós não precisamos ter medo de nada e nem desanimar com nada. Primeiro, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se Deus é por nós, como diz Paulo aos Romanos, quem ou o que será contra nós? Vamos orar mais uma vez? Ó Deus querido, louvamos o teu nome pela tua imensa graça, misericórdia, o teu grande amor e a tua bondade para conosco. Porque mesmo que não merecíamos, a tua graça nos alcançou, nos salvou, tem nos sustentado e nos transformado dia após dia em Cristo Jesus pela ação do teu Espírito. Ajuda-nos, amado Deus, a não limitarmos a tua graça, a tua providência, ao teu poder, a estratégias, as ações ou planos humanos. Sim, até que nós precisamos fazer, nós podemos sonhar, mas nós precisamos, Pai, aprender que tudo o que temos, inclusive os nossos sonhos, deve ser colocado aos pés de Cristo Jesus. Reconhecemos que nem sempre buscamos o Senhor em primeiro lugar e ficamos decepcionados, não com o Senhor, com nós mesmos, porque vemos que criamos situações tão embaraçosas, não só para nós, mas para aqueles que nos cercam e tem vez até para outras pessoas que nem mesmo conhecemos. Ajuda-nos, amado Deus, a depender mais do Senhor, a viver mais debaixo da tua graça. Muito obrigado, porque a salvação de tudo na nossa vida nunca virá da terra e nunca virá dos homens, mas ela veio dos céus, que é o teu Filho Jesus Cristo. Uma salvação preciosa, maravilhosa, que foi quem guardou, quem sustentou também a vida daquele pequenino Moisés, a quem Moisés se dedicou e foi um servo dedicado para que pudesse a tua vontade estar sendo concretizada. Obrigado, agradecemos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.